Olá, meus irmãos, a paz do Senhor e bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, o devocional diário, da nossa igreja e a nossa família. Estamos com o pastor Paulo Pereira, também comentando os textos da leitura bíblica diária. Hoje, começando mais um livro da Bíblia, no hebraico é chamado de Megillah Esther. A história de Esther, a narrativa, essa é como se pode traduzir, do original. E este livro, ele também faz parte de uma das celebrações do povo judeu, do povo de Israel, desde que, do tempo em que ocorreu os fatos registrados no livro de Esther. Então, todos os anos, o povo judeu passou a celebrar a festa chamada Purim. Purim é a palavra para lançar sorte, pois foi dessa forma que foi lançado sorte sobre um dia, o calendário, para a exterminação dos judeus por completo. Crianças, mulheres, todos. Então, é uma história muito importante, interessantíssimo, E, mais uma vez, percebendo os movimentos de Deus, no transcurso das coisas, dos detalhes, mesmo que seu nome de Deus não tenha sido mencionado no livro de Esther, mas há quebrantamento, há humilhação, há clamor, para a intervenção divina no socorro do povo judeu. O tempo é o tempo do rei Xerxes, também chamado de Assuero, o filho de Dario, neto de Ciro, e ele que está então governando o grande império medo-persa, com as suas 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, então toda uma porção enorme do mundo daquela época, e então um reinado muito poderoso. E agora a história vai narrando como que Esther, ela vem para uma parte importantíssima dessa história. Uma menina órfã, ou seja, que ela ficou sem os seus pais, mas acabou sendo criada pelo seu primo, Mardoqueu. Em hebraico a gente chama ele de Mordecai. E Mardoqueu, portanto, ele age dentro dessa história de livramento também do povo judeu, junto ao lado da sua prima Esther. Então todo o cenário se dá quando Xerxes, ele está organizando um banquete, a rainha Vasti se recusa a vir ao chamado do rei, ele fica muito triste, indignado com aquilo e é aconselhado que mandasse embora a Vasti e escolhesse uma nova rainha. Foi aí que as jovens vieram e dentre elas, de todos os lugares, veio Esther. Estavam dentro da fortaleza de Suzã, que era o QG, quartel-general, a cidade, capital do império, e é ali que então se dá esses fatos. E então Esther é escolhida, cai na graça, daqueles eunucos que cuidam das mulheres, do harém, do rei, e passa então a ser escolhida como a esposa do rei Assuero, o rei Xerxes. Bem, e é aqui que também aparece um outro cidadão, uma outra pessoa, um general, lá do alto escalão do rei Assuero, mas um homem mau. E a Bíblia vai dizer que ele tem uma origem. A origem deste homem é amalequita. Então ele já carrega um DNA, de maldade, porque nós temos que lembrar que foram os amalequitas que buscaram destruir Israel assim que foi liberto do Egito. Então, um povo muito mau, e esse homem era desta origem. E foi ele, então, quando
se sentiu humilhado, o seu orgulho, o seu ego ferido, né? Quando todos se encurvavam, né, pela importância que esse Amã tinha, mas Mardoqueu não se dobrava, não se adorava, não se ajoelhava enquanto Amã passava, e ele tomou conhecimento disso e buscou saber de que povo que ele era, percebeu que era dos judeus, e é aí que ele então incentiva o rei a escrever uma lei para extermínio do povo judeu, né? E as motivações, elas são antissemitas, elas são cruéis, né? Quando ele simplesmente diz: esse povo tem leis próprias, são diferentes, estão embaixo do teu reinado, simplesmente por isso, escreve para que exterminem ele, né? E vamos perceber, né, que o Mardoqueu, ele também já estava no cenário, né, de certa forma se moveu quando os homens que serviam junto ao rei planejaram matar o rei, né? E o Mardoqueu, ele ouviu isso de alguma forma e fez com que chegasse isso, né, a conhecimento do rei Xerxes, e ele logo, o rei tratou de observar se era real, e encontraram realmente, né, essa trama para matá-lo, e isso ficou registrado no livro do rei. E mais tarde nós vamos perceber que essa ação de Mardoqueu foi muito importante. Bem, aqui então nós percebemos que agora então está se dando, né, todos esses fatos, e o Amã tratou também de aguçar o pedido, né, a lei para a matança do povo judeu, para extermínio, né, para prometer ao rei dar os 350 toneladas de prata aos administradores do governo, né, e para os depósitos do tesouro do rei. Então o rei assinou essa lei, né, e foi então assim que começamos o livro de Esther. Muito bem. A data marcada foi 7 de março, né? Sempre a festa do Purim acontece em março, né? E os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse, né? Então isso também trouxe motivação para a população de forma geral, né? Quando isso mexe com as pessoas, né? O poder econômico é muito triste. Muito bem, vamos a 1 Coríntios. Aqui Paulo está orientando os irmãos, se reúne para a ceia, mas ele ouve que a reunião ela perdeu, né, o rumo, o sentido, quando eles estavam mais focados para a comilança, né, porque era uma grande ceia de jantar mesmo. E aqui então ele começa a separar as coisas, né? Como que é a ceia do Senhor, de que forma deve ser celebrado, e a orientação para dar o devido valor, né, e discernimento à ceia do Senhor. Graças a Deus. Eu encerro com Provérbios 19:20. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Vamos pedir sabedoria para administrar as coisas que Deus nos abençoa. A paz.